Vontade. A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor Darlos Rodrigo, da Igreja Assembleia de Deus, crescendo em graça. Iniciamos nessa quinta-feira mais uma programação Rompendo Fronteiras na TV Like Live, para a glória do Senhor dos Exércitos. Já quero abrir esta programação, já fazendo uma oração, para que Deus possa ir também de encontro ao seu coração. Já quero também, à minha esquerda está aqui, Dona Rose, que Deus abençoe, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa vos abençoar. E do meu lado direito, uma visita também, que Deus possa vos abençoar. É um prazer. Eduardo, diácono Eduardo, que Deus possa abençoar em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz, varão. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Pastor Dallas, que Deus abençoe a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Glória a Deus. Então, o Eduardo aí, né? No decorrer, nós vamos perder a intimidade, vamos estar chegando aqui. Hoje nós temos palavra. O servo do Senhor vai estar ministrando aos nossos corações nessa noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos debater aqui, nós vamos conversar aqui sobre, vamos dizer assim, como relacionamento. E o fruto disso que foi Samuel, para a glória do Senhor Jesus. Mas desde já, quero louvar a Deus pelo David, por esta programação, que é o nosso sonoplasta aqui. Quero louvar a Deus também pela vida do Chocolate, que finalizou o trabalho dele aqui, né? Nos abençoando também. Então nós vamos abençoar também vocês, deixando uma oração, que você possa abrir o seu coração. Pode estar linkando aqui conosco já, né? Já mandando mensagem, pedido de oração. E quando pedir oração assim, Eduardo, não é assim, ó, o pastor ora por mim. É claro que nós vamos orar, mas fica bem específico quando você fala assim, a minha vida sentimental, conjugal, financeira, Verdade. espiritual, não é assim, Dona Rose? Uma casa. Aí nós vamos lá e intercedemos a Deus neste propósito ao seu favor, para a glória do Senhor. Então, você que pode, fecha teus olhos, abra teu coração. Eu sei que tem conta para pagar, eu sei que amanhã vai ser mais um dia de batalha, de correria, mas neste momento vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, pelo poder do teu santo nome, Jesus, eu quero apresentar, Senhor Jesus Cristo, esta programação Rompendo Fronteiras. Eu quero te apresentar a TV Like Life, Senhor da Glória. Eu quero te louvar, Senhor Jesus Cristo, pela vida da Rose. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus Cristo, pela vida do Eduardo, a qual o Senhor tem guardado ele aqui, Senhor da Glória. Usa teu filho pela misericórdia, na revelação da tua palavra. Toma cada ouvinte, Senhor da Glória, que está nos assistindo neste momento, que estão linkando neste momento, Senhor da Glória, nesta programação. Toma a nossa família, Senhor da Glória. Toma cada ouvinte pelo poder do teu santo nome. Que os teus filhos também possam testemunhar a cura, testemunhar o milagre, e eles possam ser renovados através desta programação, e que ela possa romper fronteira, que possa fazer uso, Senhor da Glória, deste nome, pelo poder do teu santo nome que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Então você que pode aí estar conectando, nós vamos estar aqui respondendo aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso. Em nome do Senhor. Eu quero estar aqui, diácono Eduardo, já abri no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, para a glória do Senhor dos Exércitos, que é uma palavra bastante conhecida, né? Nós que servimos a Deus, né? Aquele que gosta de pregar, ou até mesmo que nunca pregou, já ouviu esta mensagem. Então nós vamos conversar sobre ela, e você que está aí na programação aí linkado, tem dúvida, pode perguntar, que aqui está o Eduardo para responder. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. A gente tem, né? Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui o verso 1 em diante, só apenas alguns versículos para nós embasarmos dentro desse contexto que nós vamos conversar aqui. Que nos fala aqui o nascimento e a infância de Samuel, Eucana e as suas mulheres. Verso número 1 em diante. E houve um homem de Ramatais-Ofim, da montanha de Efraim, cujo seu nome era Eucana, filho de João, filho de Eliú, filho de Tou, filho de
Zufé, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Silo. E estavam ali o sacerdote em Silo, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava ele, porção do sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque ele o amava. Olha só, aqui é um amor bonito, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que o que nós podemos entrar aqui dentro do contexto é o que é o tempo da lei. E a lei, ela vai ortogar que a mulher que ela não gerava, ela dava condições para que o homem pudesse ter outra esposa. Ele não está quebrando a lei aqui. Porque naquele tempo, o homem que tinha vários e diversos filhos ajudava na agricultura, ajudava no crescimento da família. Então ele amava esta mulher chamada Ana, mas a Bíblia nos fala que o Senhor tinha cerrado a sua madre e ela não poderia gerar filhos. E a Bíblia também vai nos falar que entre essa mulher chamada Penina, que era uma mulher que ela gerava filho todos os anos, alegrava o coração de Eucana, mas porém ele amava Ana. E você tem como, assim, pastor Eduardo, ter uma noção, é claro, dentro do seu coração, na sua mente, como que poderia ser o lar de Eucana? Eu acho que a divisão entre Nossa, aquelas duas mulheres Senhor da poderia glória. ser difícil, né? Difícil. Se naquela época uma mulher que não tinha filhos, ela, pela sociedade, ela era tratada como uma mulher seca, uma mulher que até amaldiçoada. Mirrada. Mirrada. Isso mesmo, amaldiçoada. Imagina a convivência dessa mulher com Penina, sendo que Penina tinha muitos filhos. A Bíblia dá ênfase aqui de que ela tinha muitos filhos, de que ela dava muitos filhos, né, a Eucana. Então imagina a humilhação que Ana passava todos os dias, às vezes mesmo sem Penina, sem falar uma palavra. Mas só dela estar ali, dela passar com seus filhos, dela cuidar dos seus filhos, ela já se sentia uma mulher. Já pensou? Humilhada. Eu tenho, você não tem? Aí eu pego meus meninos e vai lá e falo assim, ó, vai lá, tá vendo aquela mulher lá? Chama ela de seca. Árvore infrutífera. Então eu acredito que dentro do lar, porque aqui, se nós darmos continuidade aqui, nós vamos chegar em Samuel, mas se nós damos continuidade aqui, nós vamos ver que Eucana, ele vai chamar a atenção de Ana, porque Ana já não come, já não bebe, anda. Naquele tempo não tinha essa palavra, mas se fosse nos dias de hoje, ela a pessoa quando se tranca dentro de casa, como é que é? Tá com depressão. Depressiva. Né? A pessoa está com depressão, porque ela tinha um desejo no seu coração de poder dar para o seu marido e era impossibilitada. E ela não tinha condições de dar. Porque a Bíblia nos fala, e o Senhor, singular, é Deus. É o Senhor de letra maiúscula. Foi Deus que cerrou a sua madre. E o interessante aqui, pastor, o diácono Eduardo, é que a palavra cerrar significa segurar. Segurar forte, cerrar, segurar. Nós vamos ver que os soldados, quando eles iam para a guerra, eles tinham medo da batalha, o capitão falava, cerra o seu punho. Mandava segurar significa segurar com força. Segurar, apertar. Então significa que Deus estava segurando
o útero de Ana, para que no momento certo ele pudesse. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Então nós podemos entender que verdadeiramente abaixo do céu há um tempo determinado. Mas tem algo que nós podemos entender aqui também, eu creio que você há de concordar, que nós também temos que provocar um milagre sobre as nossas Com vidas. certeza. No entanto que Davi, quando ele falava assim, ó, pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei. Então não é só pedir, sentar no sofá e esperar de braços cruzados, não. Você tem que correr atrás Glória do a milagre, Deus. né? Tá desempregado, porque hoje é modernidade, né? O celular tá aqui, aí manda o currículo pelo celular ou pelo computador e fica de perna cruzada em casa. se não provocar o milagre, você não vai alcançar. Não, é tipo assim, é modernidade, né? Mas você tem que, tipo, provocar, ligando para um amigo, pedindo uma indicação. E orando, buscando. Salomão né? falou que nós temos que ter com a formiga. Bater em todas as portas. Sim, não, tem que ser insistente. Isso mesmo. insistente. Isso mesmo. E nós vamos tirar tirar esse aproveito aqui, nós vamos ver de Ana, para nossas vidas. Porque havia uma festa, em Ramatais ao fim, que ano em ano eles iam lá cultuar a Deus. E Ana falou, hoje eu quero ir para o templo do Senhor. Porque quando nós falamos de festa, o que tem na festa? Alegria, bebida, Rapaz! muitas pessoas. Fala a verdade. Muita comida. Todo mundo. Você tá indo pra uma festa. Mas naquele dia ela recusou. Você tá entendendo? O lugar de você comer, beber, se alegrar, beijar, abraçar, afago pra todo mundo. Ela falou, hoje eu vou pra casa do Senhor. Que, portanto, na casa do Senhor, quando ela foi, não tinha ninguém, a não ser Eli, que era o antepenúltimo juiz de Israel, que depois dele veio Samuel, né? Aí tava lá só Eli para lhe receber. Uma mulher que estava aflita de alma, porque eu imagino e creio no meu coração, nas madrugadas, essa mulher falando assim, Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, me honra. Senhor, supra as minhas necessidades. Deus é apenas um. E Deus é aquele que surpreende, Rosê. Deus, ele nos surpreende. A Bíblia fala assim, ó. Eu sei o pensamento que tem entre vós. Diz o Senhor. Então, quando você está orando por um, Deus já está lá na frente preparando. Glória a Deus. Aqui, como fala o capítulo 2, nós vamos entrar lá. Já está preparando o 7. Então, nós podemos entender que ela foi buscar o Senhor. E quando ela foi buscar o Senhor... Porque assim, Eduardo, o desespero, ele nos leva à ruína. Porque se você fazer algo desesperado... Você já viu uma mãe num desespero? Se o filho se queimar, um dia... É verdade, a minha esposa já dá risada. Porque eu, quando era menino, eu fui fritar um ovo... E eu colocava um palito de fósforo. Não sei de onde que tirava isso da cabeça. Colocava um palito de fósforo no óleo. Quando o palito de fósforo pegava fogo no óleo, eu colocava o ovo. Eu sabia que o óleo tava bom, cara. Isso. Era colocar e virar assim, já rapidinho. E eu fui brincar com o ovo. Nada inteligente. A panela caiu em cima de mim. Misericórdia. Minha mãe colocou pasta de dente. Ai, Colocou folha de bananeira. É o desespero. desespero mesmo. E quando você vai pro hospital, o médico... O que você fez? Porque para remover isso aqui vai dar trabalho. Você no desespero, você faz coisas que não deve. Ana, no seu desespero, talvez ela alongou aquilo que poderia ser mais próximo de ela receber. No seu desespero, querendo alegrar o coração do seu marido. Talvez o sofrimento que ela tinha não era nem dela mesma. Ela falou assim, eu preciso... mostrar para esse homem que eu sou uma mulher de valor. Eu preciso mostrar para esse homem que eu sou uma mulher frutífera. Mas ela, pelo fato de ser impossibilitada, só andava chorando, e a Bíblia fala, e não comia, e só ficava nos cantos. Depressiva. Nos dias atuais, ela estava meio depressiva. Não, estava totalmente. Totalmente depressiva. Isso, por quê? O Eduardo tem... eu não tenho. A Rose pode, eu não posso. Olha só.
Que situação. Mas a Bíblia nos fala que naquele dia ela fez um voto ao Senhor. O que é que nós podemos aprender com isso, Eduardo? Que quando nós é claro, número 1, para que você faça um voto com o Senhor, você tem que reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Você tem que conhecer que Ele é Deus. Apresentar as suas necessidades e saber esperar. Salmo de número 40, ele é um clássico para a nossa vida, que fala assim, ó. Da Bíblia. Vai lá e fala assim, esperei com paciência. Mas nos últimos versículos, vai lá e fala assim, ó. Apressa-te e eu venho a ser favorável. Quer dizer, o que falou lá em cima parece que não é o mesmo que falou lá embaixo. Ele tá falando, Senhor, o Eduardo teve oportunidade, eu soube esperar, mas agora não aguento mais. Eu preciso do meu milagre. Olha só. Então nós vamos ver que Ana estava desse jeito. E ela foi e fez um voto com o Senhor. Então quando nós fazemos voto com o Senhor e entregamos o nosso coração, o recebimento, ele vem. É muito interessante essa passagem. O senhor falou assim... Pode falar mais perto do microfone. O senhor falou serrar, né? Sim. O significado quer dizer segurar com mão forte. Isso. Apertar. E quando a gente faz um voto a Deus, nós estamos reconhecendo que o poderio está na mão dele. Glória a Deus. Não é? A palavra do Senhor em Hebreus Verdade. 10, o verso 31, diz assim, ó, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sempre converso com meus amigos, quando eu falo com eles, falo assim, olha, se você cair na mão do bandido, a polícia vai lá e te solta. Se você cair na mão da polícia, alguém vai lá e te solta. Se você cair na mão da sua mãe, do seu pai, da enfermidade, da falta de emprego, em qualquer tribulação que você passe, se você cair na mão de qualquer uma delas, você sai. Mas quem te tira se você cair nas mãos do Deus vivo? Então, quando Ana faz um voto com Deus, eu creio que com essa atitude ela estava reconhecendo o poderio de Deus sobre a vida dela. E ela estava reconhecendo, Senhor, eu realmente estou nas tuas mãos porque o Senhor está segurando a minha amada com mão forte. Sim. Então, vou fazer um voto ao Senhor. Isso estou parafraseando a atitude de Ana. Né? Então, vou fazer um voto ao Senhor porque eu sei que quem segura com a mão forte tem o poder de soltar. Glória a Deus. Isaías 43, verso de número 13. Ainda antes que tivesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Porque operando eu, né? Eu quero louvar a Deus aqui pela vida da nossa irmã Rosalina. Que Deus abençoe para a glória do Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira a Rosalina está conectado conosco aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso, ela já é nossa fã número 1. Em nome de Jesus. Evangelista Moisés, um beijo no teu coração, negão abençoado. Quero trazer ele aqui também, mais uma vez, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se convidado. Moisés é uma benção. Isso aqui já é de casa, Moisés. A nossa irmã Ananias, é isso, Rose? A nossa irmã? Isso, Ananias Vieira. Irmão? Irmão Ananias. É um rapaz. Ô, Senhor Ananias Jesus Cristo. Vieira. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Para agora, Senhor Jesus. Deve estar me corrigindo aqui. Pastor da igreja, Assembleia de Deus, crescendo em graça, tá? Que Deus abençoe, varão, em nome de Jesus. Moisés é uma benção para nós. Irmão Ananias, que Deus abençoe para a glória do Eterno. Dúvida? Pode mandar mensagem aqui. O nosso irmão aqui, Diácono Eduardo, está aqui para tirar a sua dúvida para a glória do Senhor Jesus Cristo. A gente tenta. Eu já vou pastor Dallas de volta. Tamo junto. Então nós podemos entender aqui que Ana fez um voto ao Senhor. E ela entregou na mão de Deus. Então, olha, agora vamos ser sinceros. A Bíblia pode até nos falar, a Bíblia nos fala que dura coisa é. Porque se você deixou bem explícito aqui na conversa, porque se você estiver na mão do homem, pode até escapar. Mas na mão de Deus, ninguém pode. E ela colocou o projeto dela na mão do Senhor. Então, por isso que foi retórico isso. Fez um voto com o Senhor e o interessante, o que mais ela queria, ela falou, se eu receber isso, eu te dou. Ela não fez como Abraão, ele falou assim, olha, eu dou o dízimo de tudo. Ele deu a 10ª parte de tudo. Ana não, falou, se o Senhor me dá, eu não tô dando a 10ª parte, eu tô te dando por completo. Te dando tudo.
E Deus lhe abençoou por isso. Porque Deus precisava de um homem justo, Deus precisava de uma pessoa que tivesse fé e essa confiança, porque Deus estava precisando de um homem. E Ana estava precisando de um filho. Então vamos dizer que casou. Deus falando, eu quero e você precisa. Então o milagre é seu. Acho que algumas pessoas costumam dizer assim que Deus tarda, mas não falha. Queridos, Deus não tarda, não falha, ele sempre chega na hora certa. Sim. Deus precisava de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Mas era no momento certo. Momento certo. E encaixou com o tempo de que Ana estava precisando de um filho. Momento certo. Então, olha a importância de se estar no momento certo, na hora certa, e falar com a pessoa certa. Falar. Verdade. O senhor falando aí que Ana entregou nas mãos de Deus, eu estava pensando aqui, é muito bom quando a gente conversa com Deus, porque nunca é um monólogo. Nunca é só a gente que fala e é só ele que escuta, não. É uma via de mão dupla. É troca de palavras. É troca de palavras. A gente fala, ele ouve, mas ele responde. Isso e se mesmo. a gente estiver atento, a gente consegue ouvir a voz dele. Conseguimos. Então é uma via de mão dupla. Então, nessa noite, entenda e saiba que Deus, ele ouve as suas orações e não somente isso, ele responde. Receba no seu coração aí. Santo Deus. Olha, o nascimento de Samuel aqui foi num tempo bem oportuno. Eu posso dizer aqui num tempo hostil e bem caótico, porque a Bíblia nos fala que a visão, ela era rara. E Deus já não falava frequentemente com o povo. Então nós podemos entender, Rose, só para nós, vamos deixar aqui, bem figurativo aqui. Você vai para a igreja para adorar a Deus. E não tem essa via dupla como o nosso irmão aqui, Diácono Eduardo, está falando. Então você está indo, você só está falando, mas não tem um retorno. Imagine neste tempo você ir para a igreja, não tem a presença de Deus para falar com você, não tem o Espírito Santo. Imagine uma igreja seca. Olha aqui, ó, eu achei legal isso aqui que o pastor Kelvin Santos? Presbítero. Presbítero. Isso, Meu amigão. Kelvin Santos. Abraço, Kelvin. Aí tá falando assim, ó. O legal é que a afronta dela acontece no templo. E o voto e o projeto de Deus para a vida dela nasceu no templo. Isso mesmo. É dentro da igreja, né? É verdade. É dentro da igreja. Ali começa uma nova história. Ali começa uma nova história. E Deus, ele tem um projeto com cada um de nós quando nós temos compromisso com Deus dentro da igreja. Não tem como nós ter compromisso, não tem como Deus realizar grandes coisas sobre as nossas vidas dentro do nosso eu, da nossa casa. Tem gente que consegue fazer ceia sozinho. Ele se dar a ceia sozinho. Cultua só. Eu não vou mais, eu não faço mais. Vê defeito em tudo. Agora, a igreja é um lugar que aceita traficante, prostituta, feiticeiro, todo tipo de pessoa. E vai ter uma pessoa ali cheia de Deus para poder conduzir a cada um no caminho que deve andar, seguir. Direcionamento. Então ali o lugar, se você olhar, você vai falar assim, pastor, pelo amor de Deus. E ali que todo mundo quer que seja perfeito, mas é ali que é o lugar de reabilitação, de um se ajuntar ao outro, de dar as mãos e prosseguir. E a Bíblia vai nos falar que nesse tempo que era raro a ouvir a voz de Deus, a Bíblia fala que não era frequente. É o tempo que Ana entra e faz o voto. Então eu posso entender que nós estamos também no finais do tempo. Sim. Nós podemos entender porque através da internet, da televisão, da rádio, se você escutar ou assistir ou até mesmo ler jornais, você vai ver que verdadeiramente o amor está se esfriando. Se acabando. Né, São tempos difíceis, né? Muito difíceis. E o que está acontecendo? Então, a iniquidade ela está se aumentando. Nós vemos aí pai contra filho,
filho contra a mãe, e tá essa bagunça. Mas essa geração é nossa. Eu sou pastor, tu és diácono. Então nós temos que fazer algo para mudar essas... Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos marcar a nossa geração. Deus nos levantou para isso. Então, Ana, ela fez um voto com o Senhor. E ela foi fiel no voto, num tempo de escassez espiritual, no tempo de dificuldade. E Deus fez uma grande obra através da vida dessa mulher. Nasceu Samuel no tempo hostil, aonde Ofni e Finéias ficavam lá se prostituindo dentro do templo, já tinha perdido a credibilidade, já tinha perdido o seu caráter cristão, já tinha perdido o temor. É uma das piores coisas que tem. Perdeu tudo. Perdeu a dignidade, perdeu tudo. E outra, e o pai queria cobertar. Passava a mão na cabeça dos filhos, né? Ó, o Moisés está falando aqui, ó. O único lugar que podia dar a solução para a vida de Ana era no templo. Então, tipo assim, a igreja então é referência, né? A igreja é referência. É indiferente, né? Eu acho que você precisa buscar, assim, claro, né? Então, tem gente que vai ao monte, tem gente que vai cultuar em outra igreja, tem gente que vai em casa, é culto no lar. Mas eu acho que o templo é um lugar de adoração mesmo, é um lugar ali para você firmar o seu propósito. E dentro desse... Né? E dentro desses erros aqui e acertos de Eli, né? Que foi errado em cobertar os seus filhos, e até mesmo Ana entrando com esse voto, o que nós podemos aprender dentro disso aqui, o diácono Eduardo? Olha, eu acho que uma das lições mais importantes essa palavra é uma palavra muito, muito recente, ela é muito atual. Realmente a Bíblia ela é o livro mais atual que existe na face da terra. Se renova cada dia mesmo. Se renova cada dia. Por quê? Se a gente for ver a vida de Ofni e Finéias, como o senhor mesmo disse, eles não tinham mais temor. Eles não tinham mais aquele... eu não vou fazer certas coisas porque eu sou uma referência. E hoje, nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que querem ser referência, mas que, na verdade, a vida delas não estão... como é que eu posso dizer uma palavra mais bonitinha? Não está no ponto de ser referência de ninguém, né? A minha pastora, ela fala uma coisa muito importante. Eu zelo pelo meu nome. Então, é muito importante a gente zelar pelo nosso nome. Por quê? O senhor é pastor. E pastor, ele é um cargo, ele é uma posição. Antes do senhor ser o pastor, o senhor é o Dallas. Sim. As pessoas, antes de te reconhecerem pela tua posição, vão te reconhecerem pelo teu nome. Então, olha a importância de ter um nome. É uma referência. É uma né? referência. O senhor é a referência. Quando as pessoas falam, o pastor Dallas, o Dallas é meu amigo. O Dallas é homem de Deus. Então, um dos maiores títulos já dados no Antigo Testamento era de ser chamado homem de Deus. E aí fica essa a questão. Nos dias de hoje, será realmente que a gente pode abrir a boca e falar assim, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus? Jesus amado. Como que está sendo a sua vida? Será que você está sendo um Samuel ou será que você está sendo um Ofni e Finéias? Então, Fica aí a dica, hein, Fica a gente? dica. Eu falo pra minha esposa que e verdadeiramente eu acredito nisso, que a palavra de Deus ela não confronta, tá? Então fica pra você aí, na posição que você se encontra agora, né? Então vê aí se você Coloca na balança. é Samuel, né? Sim. Ou Ofni e Finéias. Então nós podemos entender, varão, que não adianta querer acobertar ou esconder. não adianta. Não adianta. A Bíblia, como eu estava falando aqui com o varão aqui, ela vai falar dos reis que alcançaram nações, várias e nações, homens que falaram com Deus, mas também não esconde os seus erros, não esconde os seus pecados. Aqui, então, a gente tem aqui um debate bem, tipo assim, hoje o programa vai ser bem curto, porque tem muita gente aqui comentando, ó. O Moisés está falando aqui, ó. O pastor mesmo, vendo toda a corrupção que está acontecendo dentro do templo e a cegueira espiritual dos sacerdotes. Com tudo isso, foi dentro do templo que Deus ouviu o clamor de Ana. Então, tipo assim, Interessante. já tinha bastante, né? No caso aqui tá falando da corrupção, né? Que já tinha. Então, mas louvado seja Deus pelo Moisés, mas tá falando dentro da igreja, dentro da igreja. Dentro da igreja. É dentro do templo do Senhor. Dentro do templo.
E nós vamos entender, e nós vamos ver que hoje não é diferente. Hoje tem muitas pessoas que precisam, e o acolhimento e a palavra, porque assim, não adianta, Jesus no Sermão do Monte, ele estava lá e ele não dispensou as pessoas, se antes dar o alimento. Então a igreja, ela foi constituída para isso. A Bíblia nos fala, trazei os dízimos na casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Não está falando de riqueza. Não. É mantimento para poder suprir. Então, Eli, a Bíblia nos fala 98 anos e já não enxergava bem. Já estava cego. Não só físico, como também espiritual, porque acobertava os seus filhos de coisas erradas, sendo que a Bíblia nos fala que nós temos que ensinar a andar no caminho, para que no dia da sua mocidade não venha se desviar. Eles eram para ser o sucessor de Eli, mas totalmente estava desviado. E aceitando isso no seu coração, porque os pessoal ia chegar e falar ia lá e falava, Eli, eu estou indo para outra cidade oferecer sacrifício ao Senhor porque seus filhos são ladrão, são corruptos. Isso é forte. E você é o representante da nossa nação. Isso é forte. Queria esconder do povo. Então, nós não podemos esconder o pecado dos nossos filhos. Nós devemos ensinar. Louva a Deus pelo ouvido do Moisés também, tá? Porque estava conosco na quarta-feira na igreja e a filha dele foi convidada para ministrar. Para louvar a Deus em outra igreja. Olha só. A pico-ruxa lá, como se chama, né? Então, é uma benção, é ensinar os filhos. Então, se tem uma de 2 anos. Tem uma de 2 anos. Daqui vamos colocar mais uns 3 anos, já vai começar a pegar entendimento, né? 5 anos. 5 anos já vai estar louvando. Então, mais 3. Minha esposa louva, né? E aí, minha esposa sempre em casa tá lá ouvindo os louvores dela. E ela já, com 2 aninhos, já fala de tudo. Então, nossa! Já tem uns louvores que são os louvores preferidos dela. Ela gosta muito daquele Sobrevivi. Sobrevivi. E ela fica lá em casa, levanta a mão e fica... Olha sobrevivi, adoando. E é maravilhoso. Então, é maravilhoso. Isso pra mim é gratificante. Não, e já é, tipo assim, já é um legado que já tá se deixando, né? Então, sim. Né, já tem o hábito dos pais. Então, louvado isso é importante demais. Mas o lar, ele é constituído por amor. Ele é erguido e reerguido por amor. De perdão. Para você ter paz é outra coisa, porque você tem que ter Cristo. Agora nós podemos entender um lar que é só palavra de baixo calão. E vai lá, desgraçado, me faça isso aqui de tucujo, e não sei que lá, marido daquilo, não cresce. Não adianta. Uma vida dupla, né? Não, é que assim, o lar eu acho que tem que ser referência, entendeu? Porque assim, nem todos são, né? Sempre tem um que é mais calmo, tem um, mas ele na verdade, ele não consegue manter, porque é muito, por exemplo, é igual um cesto, né? Uma estragada estraga todas as outras. Sim. Então, assim, é difícil você manter. Então, tem muito lá que é assim, mas também tem lá, às vezes, também são mais tranquilos. Nós, né? Só para nós andar rapidinho aqui, porque o servo do Senhor, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, olha só, eu posso imaginar, Ana, só para nós aqui, já pode para entrar dentro da palavra aqui, Ana, ela está trazendo o seu voto para o templo, e eu posso imaginar agora, Senhor da Glória, Eli falou assim, quem é você? Eu sou aquela que fez um voto com o Senhor quando você me chamou de embriagada. Você achou quando eu estava embriagada, bêbada de vinho. E eu falei que eu estava atribulado de espírito porque eu estava precisando e o Senhor supriu minha necessidade, que é o filho. O filho está aqui. Então, o que tem esse menino? Eu vim oferecer aqui, ele vai ficar aqui com você. Mas aqui não tem quarto, aqui não tem casa, a casa que tem, ali tem um quarto de Ófine, de Finéias, e aqui em cima é o meu, não tem lugar nenhum para deixar esse menino, a não ser onde está a Arca da Aliança, que é o melhor lugar de você criar o seu filho, dentro da presença de Deus. Então, se você está crescendo na presença de Deus,
pode ter certeza que o seu ministério vai fluir, o casamento vai fluir, a sua vida vai crescer, glorificado seja Deus. Essa palavra é profética para a sua vida. A arca Entrar nessa palavra, eu queria pedir para a irmã Rose, tem um comentário muito interessante que eu achei do Kelvin Santos. Queria Kelvin que a Santos? senhora lesse, por favor. Aqui. O problema de Eli foi deixar de ser pai em casa para querer ser pai da nação. Temos primeiro que ser sacerdote de casa para querer cuidar do templo. Olha só. Eu quero usar esse comentário do Kelvin para falar aquilo que eu vou falar. A gente está falando do começo de Ana, o começo de Samuel, o nascimento. E tem uma outra família na Bíblia que ela serve muito bem de exemplo a não ser seguido algumas coisas. A não ser É seguido. um exemplo que não é para seguir. A não ser seguido. Sim, Vou deixar bem entendi. claro aqui. Tá. 2 Samuel, capítulo 15, nós vamos passear em alguns versos aqui. O verso 1 do capítulo 15 diz assim, ó. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Verso 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele de uma das tribos de Israel, é teu servo? Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. O que eu quero trazer com essa palavra? Há um tempo eu já venho estudando essa palavra, destrinchando. Lógico, não vou entrar muito a fundo dentro desse tema, porque não é momento e o tempo, né? Enfim. Mas de uma forma muito simples, muito rasa, mas bem objetiva, deixar isso aqui como complemento das falas que nós já havíamos falado aqui no começo do programa, falando sobre o início de Samuel. Todos nós conhecemos, como bons servos do Senhor, conhecemos a história de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, e a forma que ele matou o gigante Golias, a forma que as coisas aconteceram na vida dele, que foram de formas sobrenaturais, que era visto a olho nu de que Deus estava trabalhando na vida dele. E depois, quando ele assume o reinado de Israel, que ele tem os seus filhos, e vai se instaurar um caos dentro da sua casa por conta de pecado, pastor Dallas. Olha só que terrível, como que a gente estava falando assim, do lar ser referência. Sim. Olha o que o pecado faz. O pecado entrando dentro do seu lar, ele tira a referência de Cristo da sua vida. Ele tira a referência de Cristo do seu lar, se tornar um exemplo para outras pessoas. E isso acaba, o pecado acaba com isso. Por quê? Davi, não me recordo agora o capítulo, mas que fala assim, no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em casa. Eu pego aqui. E ele olhou e viu Batseba se banhando. Então ele pegou Batseba para ser sua mulher, que na época era mulher de Urias, mandou matar Urias, colocou Urias na frente da guerra, planejou o assassinato de Urias. Ele planejou isso desde o início, foi algo maquiavélico. Tipo assim, já foi Premeditado. Premeditado. E aí, quando ela ficou grávida, né? E ele trouxe Urias para se deitar com ela e que não deu certo, foi quando ele mandou matar o homem. Então veja só o que é o diabo, o que o diabo faz na vida das pessoas. Misericórdia. Né? Mas Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas, querido, não importa se o seu cargo for o maior da face da terra. Todos nós estamos propícios ao erro se você abrir a brecha para ele. Sim, verdade. Então, não abra a brecha para o inimigo na sua vida. Vamos seguir aqui viagem, porque o tempo não... Aquele relógio ali, ele é inimigo aqui. Ele é inimigo, ele é nosso inimigo, É nosso na verdade. Por conta disso, queridos, Davi fazendo todas essas coisas, achando que não haveria consequências, mas Deus tudo vê e tudo sabe, enviou o profeta Natan, contou uma historinha bonitinha, né? Não vou entrar dentro desse texto aqui, mas o fato houve uma palavra de Deus para Davi: a espada jamais se apartará da sua casa. Senhor da glória.
eu te perdoo. Deus perdoou Davi, não é? Sim. A Bíblia diz que Deus perdoou Davi, mas a consequência, ela vem, queridos. Então, assim, a gente faz coisas erradas, Deus nos perdoa, sim, mas nós vamos colher as consequências daquilo que plantamos. É a lei da semeadura. Das nossas Você não ações. pode colher algo que você não planta, você só vai colher aquilo que você plantou. Davi teve seus filhos, o seu primogênito Aminon, não é? Eu não me recordo aqui o nome de todos os filhos. Eu sempre, quando eu brinco com os meus, eu falo, não sou obrigado a saber de tudo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele teve os 3 aqui em questão dessa palavra, Aminon, Tamar e Absalão. Tamar, ela era irmã de Absalão, meia-irmã, e meia-irmã de Aminon. E Aminon estuprou a sua irmã. E o que o rei fez? Passou a mão na cabeça do filho. Por quê? Um crime hediondo como esse, naquela época, ele era punido com a morte. Sim. Mas Davi não puniu seu filho com a morte. Porque E é a- filho. Porque era filho. E aquilo gerou revolta no coração de Absalão. Como que ele faz isso com a minha irmã e o meu pai, sendo rei, não quis fazer nada? Aí entra o comentário que eu pedi para a senhora ler do Kelvin. O problema de Davi, eu vou trocar o personagem aqui. O problema de Davi foi querer ser pai de uma nação antes de ser pai dentro de casa. Sim. Você não pode querer ser exemplo para o mundo se você não é exemplo dentro de casa. Dentro de casa. Eu ouvi isso da minha esposa, sabe? Antes de você querer ser exemplo lá fora, você primeiro seja exemplo aqui dentro. Forte. Porque é muito fácil você ser reconhecido como homem de Deus lá fora. E aqui dentro, como que fica as Não, coisas? porque assim, fora as pessoas não te conhecem. Tipo, elas te veem. É diferente. Então, dentro do seu lar, eu acho que as pessoas te conhecem. Porque você tem jeito, você tem detalhes, você tem mania. E fora, todo mundo vai bater nas suas costas Mete e vai marcha. falar. Simplesmente fora da sua casa, as pessoas conhecem o que você mostra para elas. Elas não conhecem o que você é na realidade. Então aconteceu isso na vida de Davi. Aminon estuprou a sua meia-irmã, Absalão se revoltou, só que Absalão planejou vingança contra o seu irmão e contra o seu pai. A Bíblia diz que Absalão planejou o assassinato de seu irmão. E agora, entrando nesse texto que lemos aqui, a Bíblia diz que Absalão escolheu 50 homens com carros e cavalos e eles paravam na beira, a metade do caminho da porta de Jerusalém. E quando vinha alguém, pastor Dallas, olha, isso aqui é muito forte. Olha as consequências do pecado na vida de alguém que tem um cargo importante. Às vezes a igreja perde muito nome por conta que tem pessoas importantes na liderança de igrejas que estão em pecado e o povo paga por isso. Na verdade, não é só ele. Porque Não é só ele, é geral. ele leva uma nação. Leva uma nação com ele. Só que eu sempre costumo dizer, quem perde a credibilidade, queridos, não é o evangelho. O evangelho nunca perdeu e nunca vai perder a credibilidade. A credibilidade quem perde é quem anuncia o evangelho. Há uma diferença. Sim. Absalão parava a porta, uma banda da porta do caminho, e quando vinha alguém, ele dizia, olha, da onde é o senhor? O senhor é de Judá? Deixa eu te falar, o senhor é um homem bom. O senhor os seus negócios são perfeitos, são maravilhosos. Só que não tem no reino quem te escute. E ele, parafraseando o texto aqui, e ele ainda dizia, quem me dera ser juiz na terra de Israel. Como seria um prazer julgar essa causa? Ai, olha só, se Deus me fizesse juiz sobre este povo. Te peronizando. Exatamente isso. Tem um verso aqui, o verso 6 do capítulo 15, acompanhem comigo. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava o coração dos homens de Israel. Olha que palavra forte. Absalão furtava o coração dos homens. Absalão, de um lado, estava enganando seu pai, do outro lado, estava enganando o povo para entrar numa posição que não era dele por direito. Mas por que tudo isso aconteceu? Por conta que o seu pai passou as mãos em cima do pecado de seu filho. Olha, tipo Eli. Acobertou, tipo Eli com seus filhos. Os filhos de Eli faziam orgias na porta do templo. Eles roubavam a oferta que era oferecida ao Senhor quando os sacerdotes coziam aquelas carnes e que a primeira a ser tirada era do Senhor.
Eles diziam, olha, me dá essa primeira parte. E o sacerdote dizia, não faz assim esse negócio. Da próxima, você pode escolher até antes mesmo da gente cozer as carnes. Mas não faça dessa forma. E eles obrigavam aqueles homens a tirarem a primeira parte e a dar para eles de que era do Senhor. E ele fazia o quê? Passava a mão na cabeça dos seus filhos. E foi a mesma coisa que aconteceu com Davi. Davi passava a mão na cabeça dos seus filhos e aconteceu isso aí. A espada foi instaurada dentro da casa de Davi. O seu filho morreu por conta disso. E ele perdeu outro filho por conta disso também. Porque Absalão se perdeu. Só que se a gente for ver a fundo a palavra, a culpa inicial não foi de Absalão. Absalão foi culpado das coisas que ele fez a partir de então. Mas o porquê... de uma ação. A partir de uma ação. Mas só que ele não era culpado de ter se tornado aquilo. Alguém, outra pessoa, um terceiro, foi usado, se deixou ser usado pelo diabo e colocou Absalão no mau caminho. E aí Absalão ficava na beira do caminho enganando o povo e enganando o rei. E ele planejou essa vingança durante 40 anos. 40 anos ele ficou Senhor planejando da essa glória. vingança. Olha só o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Prendeu a vida dele. 40 Furtava anos. o coração dos homens. E aí surge, todas as vezes que eu estudo a Bíblia, que eu leio, porque é muito bom você estudar a Bíblia. Isso E eu mesmo. te aconselho a fazer isso na sua casa, porque se você estuda a Bíblia, não é qualquer pessoa que vai te agarrar pela mão e vai te levar por qualquer estrada, não. Seja você também um bom leitor da Bíblia. É interessante isso. Defensor da fé, né, irmão? Defensor da fé. Você tem a fé em Deus, você tem que saber se defender. Tem que saber. Senão, qualquer pessoa que chega na sua porta vai falar duas palavrinhas e você já está acreditando, né? Enfim, não vamos entrar dentro desse quesito Isso. aqui. Mas Absalão, aqui no verso 6, a Bíblia nos dá ênfase de que Absalão furtava o coração dos homens. Então, ele ficava à beira do caminho enganando as pessoas, por conta de um erro que não foi ele que cometeu lá no início. A pergunta que o Espírito me fez e que eu faço a você é: quem é você no caminho? Você é um Absalão ou você é alguém que está dando ouvidos a Absalão? Queridos, porque trazendo isso para a nossa vida, deixa eu te falar uma coisa. Para você que está aí do outro lado ouvindo, para nós que estamos aqui, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Glória a Deus. Será que você está parando no meio do caminho, dando ouvidos a um Absalão que foi enganado por conta de pecado? Queridos, sempre há resposta de Deus ao teu coração. E a resposta de Deus, ela não está no meio do caminho. Ela está no trono. Olha, podem falar o que for do rei que está no trono, mas o nosso Deus que está no trono de glória, ele sempre tem resposta para o teu coração. Então não pare na beira do caminho ouvindo um Absalão que foi enganado pelo pecado, e não seja um Absalão que foi enganado pelo pecado e fica na beira do caminho tentando enganar outras pessoas. Então há duas vertentes aqui que, se a gente fosse explanar isso Meu aqui, Deus. é muito tempo. Mas eu quero encerrar, pastor Dallas, essa palavra com esse conselho de amigo para você. Glória a Deus. De amigo Não para fique amigo. na beira do caminho. Não seja um Absalão na vida de uma pessoa e não permita que outras pessoas se tornem um Absalão na sua vida. Amém. Sirva a Deus verdadeiramente. Amém, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus. Você falou agora, eu lembrei de um livro. Eu tenho esse livro, eu baixei esse livro, um e-book, né, que fala, né? E-book. Isso. Agora nos tempos Tem, modernos. acho que tem 15 folhinhas. Ele fala assim que Deus usou, eu não vou lembrar, esqueci o nome do livro. Deus usou Saul contra Davi para que o próprio Davi não venha virar um Saul. Forte. E ontem na igreja, quero louvar a Deus pela vida do servo do seu que ministrou ontem, dentro disso que você falou, porque assim, Deus tinha uma promessa, a palavra foi essa, Deus tinha uma promessa com Abraão, pai de nações. A promessa era o tempo de Deus, não o tempo de Abraão. E Sara queria adiantar. Aí deu Agar para Abraão. Nasce Ismael. Quando nasce Ismael, que a egípcia afrontava ela, sabe o que ela fez? Manda embora. Mas aí, com quem ela foi mandar? Ela não falou, eu te mando embora. Foi falar com quem? Abraão. Com Abraão. Mas o erro Não foi do Abraão. não foi meu, o erro foi seu. Mas agora tem detalhe, quem é o homem da casa?
Abraão. Olha, é foda. Errado foi Davi. Glória a Deus. O erro foi de Davi porque passou a mão. Não conseguiu- Ele que é a coluna. Ele não conseguiu se conter. Não. Então A ele pagou o esposa, preço. a esposa falou, mas quando Abraão, Deus falou com ele direto. Ele sabe, esposa, espera aí. Quando foi acontecer isso com Jó, louco és tu, mulher, que não sabe o que fala. Tá? Nós viemos nu. Se eu tenho alguma coisa, foi Deus que me deu. Então você é o homem da sua casa. Você é a coluna. Elimelec significa o que predomina ou o que reina. Noemi significa a que auxilia ou auxiliadora. Então quer dizer, para esta casa permanecer de pé, é o rei que manda, mas precisa de um auxiliador, que é minha esposa. Precisa. Sim ou não? Sim. Então nós vamos entender aqui que Noemi auxiliava Elimelec. Quando ele tomou uma decisão sem consultar ela, foi para a terra de Moabe e teve desgraça na família. Deu tudo errado. Morreu Malon e Quilion e o homem foi todo mundo embora. Então nós podemos entender aqui que Davi, ele tinha tudo para dar certo. Eu tô falando de família, tá? Família. De família. Porque a espada, santo Deus, Absalão ficou com todas as esposas. Todas as esposas do pai. Orgia também. Orgia. Uma bagunça no meio da família. Deu ouvidos aos conselheiros novos. Oh, do Senhor reinado. da glória, misericórdia. Como o servo do Senhor acabou de falar aqui, o Eduardo, te aconselho a ler. Você vai se apaixonar. Eu sou apaixonado pela Bíblia, É irmão. um livro Santo Deus. Fala sério, pastor. A Bíblia é um livro apaixonante, não é? Eu louvo a Deus. Mas eu acho que essa frase aqui do Kelvin vai deixar bem claro mesmo. O problema, né? O problema da gente, eu acho que a gente tem que primeiro que arrumar o nosso lar, nossa casa, nossa família, pra depois a gente poder... Ó, isso aqui, eu vou até mais um pouquinho mais além, dentro do que o Kelvin falou, porque, número 1, é a nossa geração. A nossa geração. Uma coisa eu fiquei abismado, e é o tempo de agora. Casamento com data de separamento. Santo Deus. Data de validade, né? Eu não sabia disso. Com data de validade. Data de validade, isso, é mais explícito ainda, assim, mais específico ainda. Eu tô casando com você, daqui a 2 anos nós se separa e cada um pro seu lado. O que é meu, o que é seu, e que nós constituiu dentro desses 2 anos, cada um leva o que constituiu. Tá... Mas pelo amor de Deus. Então, não, você tá vendo aonde nós estamos chegando? Naquele tempo era Sodoma e Gomorra e Deus se entristeceu. Hoje é a nação, hoje é o globo terrestre que está em pecado. E os olhos de Deus para isso? Coitado de Deus. Deus Então, tá... não, mas acontece que Deus... Então, foi o que eu falei na igreja ontem. Jesus é chamado de Rabi, mestre. E os discípulos significa aprendiz. Nós somos discípulos, nós estamos aprendendo com Cristo. De contrapartida, quando Jesus foi, deixou seus discípulos para dar continuidade no ministério. Jesus nos constituiu neste lugar aqui, embora nós somos passageiros, para fazer a diferença pregando o evangelho. Nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que... Na verdade, assim, a Bíblia, ela é origem. E nem todo mundo conhece as suas origens. Sim. Então, assim... Mas tá aqui, ó. Não, tá aqui. Tá mas aqui. mas quem vai... Claro, os líderes de hoje que tem que falar, ó, não esquece lá das suas origens, porque você tem. Né? Você tem uma origem. Mas a origem é meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não tem nada a ver. Não é a origem tá aqui, E ó. tudo isso volta para uma coisa que nós comentamos aqui, a importância do zelo pelo nome. Sim. A importância porque através da sua vida, o evangelho ganha credibilidade para outras pessoas. Sim. Porque pessoas que não conhecem a Deus, elas sempre vão associar o evangelho a você. Alguém. Sempre. E elas não vão desassociar a isso. Aconteceu um escândalo com um pastor super famoso. Nossa, o evangelho não presta. Não presta. Não foi o evangelho, é a pessoa. É a pessoa, É a pessoa. Então, Então, que, as na verdade, pessoas... assim, as pessoas generalizam, né? Elas têm, tipo, elas querem arrumar uma desculpa. Isso, usa como desculpa, Como exatamente. desculpa. Elas querem arrumar como uma desculpa, porque assim, errou, agora todo mundo é igual. Não é todo mundo. Então é assim,
Você errou, você que paga o preço. Agora o resto dá seguimento, né? Ou Mas então, é- tipo mas assim, isso é pra e se quem tem um você tem essa entendimento. fé, você vai entender. Você vai continuar assistindo, seguindo, comentando, mas você não vai abandonar porque você acredita que foi uma falha, né? Em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do diácono Eduardo. Um beijo no teu coração, muito obrigado. Rapaz, o negócio aqui é simples, mas cheio virtuoso para a glória do Senhor. Que Deus abençoe por esta poderosa e inefável palavra que deixou para as nossas vidas. E ainda bem que vai ficar registrado aí, Vai ficar, né? vai ficar. Sentiu o gostinho lá, pode ir lá, que vai estar no YouTube lá, tá aí para a glória do Senhor, no Facebook. Em nome de Jesus. Rose, que Deus abençoe. Amém. Deixa aqui os congratulations, tá? O Kelvin também, um beijo no teu coração, que Deus abençoe, tá? Pela confiabilidade de Tô mandar aqui o pelo Eduardo, pra glória do Senhor Jesus. Varão, a mesma pergunta que eu fiz pro Kelvin quando tá aqui, quando tava aqui. Eu não sei se você ministra fora, se tem chamado, né? Eu gosto de ministrar. Se você- Eu gosto. Eu gosto de ministrar. Pastor, eu pago pra você. Não, se preocupa não que eu tô pagando pra ir. Porque eu gosto, tá? Mas isso é o pastor Dallas, tá? Recebi um Isso é o convite, pastor eu recebi um Dallas. convite pra estar ministrando sexta-feira lá em Itapevi, não sei se é amanhã, outra. E eu falei, rapaz, tô trabalhando até as 21 horas. Ainda pode acontecer algumas coisinhas, eu posso demorar. Mas ele falou, quero você lá. Eu falei, então tô lá. Eu estarei lá. Vou me Eu, atrasar eu um tenho, pouquinho, eu mas tenho uma estarei lá. agenda. E eu queria saber se você tem isso também. Se você tiver, pode ir lá fazer seu comercial aqui, apresentando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu congrego na Debras Baronesa Jardim de Abril, Glória a com Deus. a minha pastora Marli, pastor Juvenal Linhares. Beijo no seu coração. Rua Eusébio de Paulo Marcondes, número 50. Sou diácono na Casa do Senhor. Gosto de pregar a palavra de Deus. Glória a Eu Deus. amo pregar a palavra de Deus. Quando o Kelvin, eu falei, nossa, Kelvin, eu ouvi você num programa, achei muito legal. Ele falou assim, você quer pregar lá? Eu falei, varão, aonde estiver me convidando, eu vou. Ô, glória. Então, não tem essa, quanto que você cobra pra... Irmão, não vem com essa não, irmão. Santo Me Deus. chama e a gente vai lá falar da palavra do Senhor. Quem quiser convidar, estou aí à disposição. Graças a Deus, meus pastores são pastores que acreditam também no chamado de Deus na minha vida. Não é? Levo a palavra do Senhor a sério. É algo que não pode ser feito com brincadeiras. Então, sempre que quiserem me convidar, estou à disposição. telefone de queridos. contato, Sintam-se à varão? vontade. Telefone DDD 11 979680359, ou você pode me procurar no Instagram eduardo.pinheiro.oficial, que você me acha lá, ou também no Facebook Eduardo Pinheiro. Mas também não é que nós cobramos para ministrar. Recebemos de graça nós damos. De graça, Mas acontece que o varão vai atravessar a cidade e nem a gasolina misericórdia, né, mano? Pelo amor de Deus, tá? Então, já quero louvar a Deus também pelo patrocínio Lavanderia Rose, que tem nos abençoado com este patrocínio aqui, que tem nos apoiado. Você que pode também, que tem uma pizzaria, você que tem uma churrascaria para a glória do Senhor. Meu Deus. Aleluia. Abençoa aqui também, né? Nós estaremos anunciando. Pode entrar em contato aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo e será uma bênção, Rose. Com a lavanderia, como é que funciona? Bom, a lavanderia a pessoa tem que ligar lá, né? Então, tipo, ó, já tá aqui, ó, o detalhezinho lá na lavanderia. Oh, glória. Ela faz de tudo, ela retira no local, horário a combinar. E o telefone? Só ligar aí nesse númerozinho aí, ó, no 3413-2682. 93413-2682 para a glória do Hoje, a Senhor. modernidade do povo, geralmente, o WhatsApp. Maravilha. Pode ficar à vontade, né? Em nome do Senhor Jesus. E falar que que assistiu aqui, pegou o telefone na programação Rompendo Fronteira da TV Like Life. Ganha desconto. Olha, é maravilha de Deus. Tá bom? coisa, hein? Um beijo no coração. Rose, muito obrigado. Não, pastor Dallas, isso eu não comentou do dia de culto na igreja. Dia de culto, ó, dia de culto. Isso. Toda quarta, todo domingo. Quarta-feira, das 19h30, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nos domingos, culto com a família, às 18h30, para a glória do Senhor. E qual que é o Montserrat, Rua Terezinha, Franco dos Anjos, número 10, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vai ser bem recepcionado. Negão lá, sempre cheiroso, bonito, lá para te dar um abraço, para a glória do Senhor dos Exércitos, também. Culto com a família. A igreja ela é constituída por família. Sim. Tá? É família. Nós valorizamos a família, crianças, jovens, homens, mulheres. Vem. E no próximo culto, e no próximo aqui programa, nós falamos dos milagres. Porque Deus. Irmão, santo Deus. Deus tem feito milagre. É milagre porque. Que falou aqui, ó.
já estava morto, né? E Deus fez uma grande obra na igreja. Deus fez obra. Deus, santo Deus. Então, eu já quero dar a honra para o servo do Senhor estar apresentando aqui em oração. E eu dou a bênção apostólica. Amém? Então, servo do Senhor ora, eu dou a bênção apostólica. Queridos, aí onde você está, e a gente... Obrigado, Deus. Cabeças. Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Pai amado. Eu sou grato ao Senhor por a vida Obrigado. do pastor Dallas, da irmã Rose, por esse programa, Senhor, teu servo, Pai amado, que está nos bastidores. Jesus, cada um dos teus filhos, Pai amado, que pararam um tempinho, Senhor, para ouvir, para nos verem, Senhor Jesus, nesse programa. Deus, que o Senhor continue abençoando, dando graças, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor Jesus. continue, Pai amado, Deus, rompendo fronteiras, Pai amado, através dessas pessoas que disponibilizam as suas vidas, Pai amado, em prol da tua obra. Senhor, continue abençoando, derramando a tua graça, Senhor, e o teu Santo Espírito sempre venha a ser conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus que possa estar sobre cada ouvinte, sobre a nação da terra. Quem crê, diga amém. Está terminado para a glória do Senhor. Deus abençoe. Deus é bom demais, varão. Deus é bom demais.